Olá pessoal, meu nome é Ricardo e eu sou professor de Biologia. Hoje vamos trabalhar alguns aspectos do aparelho digestório. Vamos compreender elementos que envolvem a digestão e os órgãos associados a esse processo. Bem, afinal, o que é digestão? Nós vamos ver que os alimentos que a gente come vão sofrer uma série de transformações ao longo do nosso tubo digestório. Os órgãos e glândulas vão agir produzindo sucos, enzimas, que vão agir sobre esse alimento transformando em moléculas assimiláveis. Então, vejamos a nossa telinha aí, o nosso menino comendo. Ora, ali parece que nós temos um delicioso macarrão com um molho de tomate, talvez até tenha salsicha ali no prato dele, né? Então ali nesse prato a gente pode perceber os três alimentos fundamentais da dieta humana, né? Que são o amido, a proteína e a gordura. Além, claro, de vitaminas, sais minerais, água e outras moléculas que estão ali. Mas o nosso aparelho digestório, ele vai estar dividido em três partes fundamentais: a boca, o estômago e o intestino. Isso também em função dos três alimentos fundamentais, que são o amido, a proteína e a gordura. Mas afinal, o que é a digestão? O que acontece? O que é essa transformação? Na próxima tela, nós vamos ver um esquema que mostra o alimento genérico, onde a gente vai perceber que nós comemos na nossa dieta basicamente macromoléculas, né? Comemos macromoléculas como o amido, a proteína e a gordura, que tínhamos antes já comentado. O amido, por exemplo. O amido é uma molécula gigantesca composta por moléculas menores que se repetem. Observem no esquema. A gente pode ver aqui um exemplo de uma macromolécula formada por dezenas e dezenas de subunidades menores. Poderia ser, por exemplo, o amido. O amido é formado por moléculas menores, que são as moléculas de glicose. É bom aqui lembrar com vocês que o amido, ele compõe a reserva de glicose vegetal. O que é mesmo essa reserva de glicose vegetal? Ora, durante a fotossíntese, o vegetal produz muita glicose. Aliás, o principal produto da fotossíntese é a glicose. Então, durante o processo fotossintético, o cloroplasto vegetal vai produzir enormes quantidades de moléculas de glicose, o velho C6H12O6. Essas moléculas de glicose, posteriormente, serão unidas como se fosse um colar de pérolas, uma glicose emendada na outra, formando fileiras de milhares de moléculas de glicoses unidas. Isto é o que nós chamamos de amido. O amido, portanto, é a reserva de glicose vegetal, que o vegetal guarda em seus tecidos de armazenamento. O milho, por exemplo. O milho, ele armazena bastante amido, né? Na sua semente, no seu caule, na sua folha. Mas veja, a semente do milho é um dos principais alimentos humanos. Essa semente vai ser moída, vai dar origem à farinha. Essa farinha depois vai ser cozida, dando origem ao pão, à polenta. A mesma coisa o trigo. O trigo, ele armazena enormes quantidades de amido como reserva de glicose vegetal. Esse mesmo trigo vai dar origem à farinha de trigo, que depois vai ser cozida, assada e vira o pão e vira o macarrão do nosso menino aí que está se nutrindo. Então aquele macarrão, ele é rico em amido, uma megamolécula composta por moléculas menores que são as moléculas de glicose. Ao longo do processo digestivo, essa grande molécula, essa macromolécula que é o amido, vai ser quebrada em subunidades menores, até que finalmente eu tenha lá no intestino a glicose, que será absorvida para a corrente sanguínea. O sangue, transportando pelos vasos sanguíneos, vai distribuir essa glicose para as células. E as células, de posse dessa glicose, podem nutrir suas mitocôndrias, e aí o processo de respiração celular vai ocorrer. A mitocôndria, para fazer energia para a célula, precisa de glicose para realizar o seu processo. E o amido é uma das principais fontes de glicose. Então agora, depois dessa conversa, a gente pode fazer um pequeno resumo. Veja bem, o amido
é formado de glicose. Quando eu digerir o amido, vamos comer o pão, por exemplo, ou o macarrão do nosso menino aí, esse macarrão, que é rico em amido, vai ser transformado em glicose. Essa glicose vai para o sangue, vai para as células, vai para as mitocôndrias e, finalmente, a produção de energia será possível. Então, veja, o que o corpo humano precisa é glicose, não amido. Só que na natureza, os animais não encontram glicose pura. O que eles encontram são raízes, são frutos, são sementes. E é isso que eles comem. Raízes, frutos, sementes não são ricos em glicose, são ricos em amido, que é uma megamolécula. Esse amido precisa ser quebrado em moléculas menores até chegar na glicose, para que essa glicose possa finalmente produzir energia lá pela ação da mitocôndria. Então, a digestão do amido vai consistir no quê? Na transformação dessa macromolécula, que é o amido, não absorvível, em micromoléculas absorvíveis, que é justamente a glicose que a gente tanto quer. E o nosso quadrinho vai fazer essa síntese, ele vai resumir para vocês o conceito de digestão, né? A digestão, ela vai transformar grandes moléculas, como o amido, por exemplo, em glicose. As proteínas em aminoácidos. As gorduras que a gente come lá na picanha, na manteiga, no queijo, vão ser transformadas em moléculas menores, ácidos graxos, glicerol. O DNA e o RNA, que a gente também come na nossa dieta, também vai sofrer esse processo digestivo. Bom, mas aqui, em função desse quadro aí que você vai estudar em casa, a gente pode fazer duas perguntas. Mas e o glicogênio? O que é mesmo esse tal glicogênio? Bom, aqui vale a pena mais uma revisão, né? Veja, assim como o amido é a reserva de glicose vegetal, o glicogênio é a reserva de glicose animal. Nós, quando comemos glicose, nós também armazenamos essa glicose para os momentos de carência. A glicose, normalmente, ela é armazenada nos músculos ou no fígado. A glicose que os animais armazenam, ela é organizada de uma forma um pouquinho diferente do vegetal. O vegetal emenda uma glicose na outra como se fosse um colar de pérolas. Os animais não, eles vão emendando a glicose formando moléculas ramificadas. A forma do glicogênio, a forma geométrica, lembra a raiz de uma árvore, ou seja, um colar totalmente ramificado. Ou seja, o glicogênio é a reserva de glicose animal. Esse glicogênio ele se encontra nos músculos e ele se encontra também no fígado. Então, assim, quando nós comemos um bife, por exemplo, bife, na prática, é apenas parte do músculo de um animal, no caso a vaca. Nesse músculo, nós temos glicogênio armazenado. Então, assim, quando eu como um bife, diferente do que se pensa, não é só proteína e gordura que nós estamos comendo. Estamos comendo também o glicogênio, que é uma reserva de glicose. E esse glicogênio também será digerido ao longo do processo, transformado em glicose. Viram, ó? Uma macromolécula não absorvível é transformada numa pequena molécula, no caso a glicose, absorvível. Outra pergunta que a gente pode ver também no nosso quadro é justamente essa questão aqui, a questão do DNA e do RNA. Ora, o que isso tem a ver com a digestão? Às vezes pode passar batido do aluno, mas nós também comemos o DNA e o RNA. É só pensar assim, quando tu come um bife, na verdade nós não estamos comendo um bife, a gente está comendo um pedaço da perna de um animal. Ou seja, quando eu mordo o bife, eu estou mordendo células musculares, membrana, citoplasma e núcleo. Lembre bem da experiência de morder um bife, né? Quando tu morde um bife, sai aquele caldinho, aquele suco, né? E quando tu come aquele bife, tu está engolindo na prática o citoplasma. Porque veja, aquele músculo, aquele bife é feito de células. Quando a gente morde o bife, as células musculares que formam aquele bife não suportam a pressão. Elas arrebentam e aquele citoplasma escorre boca abaixo, que é aquele caldinho gostoso aí para quem gosta de carne, naturalmente, né? E naquele caldinho, naquele citoplasma, estão as mitocôndrias, os ribossomos, está o complexo de Golgi, está o núcleo e dentro do núcleo da célula muscular estão os cromossomos.
Lembra da biologia? Do que são feitos os cromossomos? Os cromossomos são feitos de DNA. Então, quando eu como um bife ou quando eu como uma folha de alface, dá na mesma, porque a folha de alface também é feita de células. Quando eu mastigo a folha, eu estou mastigando as células da alface. Elas se arrebentam, o citoplasma escorre, estão lá no citoplasma estão os núcleos, né, das diferentes células vegetais e os cromossomos no seu interior. Cromossomo é feito de DNA. Veja, o ribossomo é feito de RNA ribossômico. A gente engole o RNA, a gente engole o DNA e essas macromoléculas também serão digeridas. Acompanhe no quadro aqui. O DNA e o RNA, depois de digeridos, serão transformados em nucleotídeos. Aquela história, adenina, timina, citosina, guanina, né? Aquelas bases nitrogenadas que fazem parte do nucleotídeo e que formam o DNA. A gente aprende lá quando estuda a divisão celular, a mitose, por exemplo, que durante a duplicação do DNA, as bases são pareadas. Onde tem adenina, lá no DNA, vai a timina. Onde tem citosina, vai a guanina. Mas uma pergunta, da onde vem a adenina, que faz par com a timina? De onde vem a citosina, que faz parte com a guanina? Todas essas bases fazem parte de nucleotídeos que nós comemos na nossa dieta. Então eu como DNA, o processo digestivo quebra o DNA em nucleotídeos, esses nucleotídeos serão absorvidos pelo intestino delgado, vão para o sangue leva esses nucleotídeos para as células, dentro das células eles vão servir no processo de duplicação. Bom, depois de toda essa conversa, o processo digestório agora está tomando um novo sentido. Então, qual é o objetivo da digestão? É conseguir as moléculas necessárias para que as nossas células possam produzir as moléculas que nós necessitamos, né? Imagine uma pergunta assim, em termos de Enem, um questionamento da seguinte forma. Os nossos ribossomos sintetizam as nossas proteínas. Isso é fato. Agora veja, se os nossos ribossomos sintetizam as nossas proteínas, por que que nós precisamos comer proteínas na nossa dieta então? Essa é uma boa pergunta. Vejam, as proteínas que nós comemos são formadas por aminoácidos. Quando as proteínas forem digeridas, elas se transformarão em aminoácidos. Então, por que que nós precisamos comer proteínas se os nossos ribossomos fazem? Ora, os nossos ribossomos, para produzirem as nossas proteínas, precisam de aminoácidos que vêm pela dieta. Claro que alguns aminoácidos, os chamados não essenciais, aminoácidos não essenciais, o fígado até produz. Mas existem os chamados aminoácidos essenciais. Estes o corpo não consegue produzir e eles têm que vir pela dieta. E aí entra o nosso sistema digestório, né, no processo que vai transformar proteína em aminoácido, beleza? Bom, agora que o processo digestório está um pouco mais esclarecido, vamos entender as partes. Ora, a digestão, ela começa na boca. É lá na boca que o processo vai começar. Na boca nós temos a ação dos dentes e a ação da saliva. Vamos acompanhar na nossa tela. Bem, o dente, ele tem duas regiões nítidas, né? A parte visível, que é a coroa, e a raiz, que é a parte que vai suportar o dente na estrutura do osso da mandíbula. Então, o que eu vejo do dente é a coroa, e o que prende o dente é a raiz. O dente, por sua vez, ele é dividido em três regiões básicas, né? De fora para dentro. O esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte é uma camada dura, rígida, mineralizada, rica em sais minerais, especialmente o cálcio, que forma essa camada externa do nosso dente. Já a dentina é uma camada bem dura também, porém intermediária. Ela sustenta o esmalte e protege o núcleo do dente. O núcleo do dente, que é a polpa. E é justamente na polpa que nós vamos encontrar os vasos sanguíneos e o nervo dentário. Acompanhe aqui na figura. No centro, no núcleo do dente, temos a polpa, que é irrigada por vasos sanguíneos e também ela é sustentada pelo nervo dentário.
E a grande pergunta que pode ser feita é, mas por que nervo no dente, né? Ora, faz todo sentido. O animal, quando mastiga, ele pode, de repente, morder uma pedrinha junto. Imagine a vaca comendo, né? Ela, pedras e alguma coisa muito dura pode entrar, e no ato de ela mastigar, ela tem que ter uma noção da pressão para não destruir o próprio dente. Até nós, volta e meia, não temos aquela pedrinha no arroz, aquela pedrinha no feijão. Então, quando a gente morde, a gente sente a diferença. Aquela pedra pode destruir o esmalte ou até mesmo quebrar o dente. Então, o nervo dentário está lá justamente para protegê-lo. Resumindo então, a parte visível do dente, a coroa, está preso pela raiz, formado por 3 camadas: esmalte, dentina e polpa. Então o dente tem como função, óbvio, a mastigação, que é na prática a redução do alimento. Grandes pedaços são transformados em pequenos pedaços, o que vai aumentar a superfície de contato com os sucos digestivos e também vai acelerar esse processo de digestão. Bom, depois que o dente está mastigando, a saliva ela também está agindo. Na próxima tela, nós vamos perceber a ação das glândulas salivares que vão agir sobre o alimento através da saliva, que será o primeiro suco digestivo. Ora, nós temos as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. São glândulas que secretam a saliva. A saliva é um alimento rico em enzimas que vai iniciar a digestão do amido. Acompanhem na próxima tela aqui a ação da saliva. Ora, a saliva ela é rica numa enzima que é a famosa ptialina. A ptialina ela é uma amilase. Sempre que tu encontrar um termo terminado em ase, está se referindo a enzima. Amilase, enzima que digere amido. Protease, enzima que digere proteína. Lipase, enzima que digere lipídios. Bem, então a nossa saliva é rica numa amilase. A saliva inicia a digestão do amido. A ptialina contida na saliva vai por um processo de hidrólise, hidroágua, lise quebra. Usando moléculas de água, ela vai fragmentar, vai quebrar a molécula do amido em moléculas bem menores. Então, quando a gente mastiga o pão, por exemplo, bem mastigadinho o pão, o amido será atacado pela ptialina e vai se transformar em fragmentos menores. É importante observar que o amido ele não é digerido na boca. O amido começa a ser digerido na boca por ação da saliva, que é rica em ptialina, que é uma amilase que por hidrólise quebra moléculas de amido em moléculas menores. Observe bem aí no seu visor que, na verdade, o que se forma na digestão da boca não é a glicose, porque a glicose ela é um monossacarídeo, né? Se eu mastigar bem o pão, o macarrão, a batata, a polenta, o arroz branco, que são fontes ricas em amido, né? Esse amido desse alimento vai se transformar num disacarídeo, que é a famosa maltose. Então, se eu mastigar bem o amido, na boca ele se converte em maltose. Não é a glicose que a gente quer. Nós vamos ver que lá no intestino existe uma enzima chamada maltase. A maltase é uma enzima intestinal que atua sobre a maltose, formando finalmente a glicose. A glicose vai ser absorvida e o sangue vai levar adiante. Então vejam, na boca nós temos a ação mecânica dos dentes e temos a ação química da saliva, que é rica em ptialina, uma amilase que inicia a digestão do amido. Ora, depois que o dente agiu, depois que a saliva agiu, chegou a vez de engolir o alimento. Aí o esôfago vai empurrar. Então a língua, ela faz uma força e empurra o alimento para trás, é o início da deglutição. O alimento vai passar lá no fundo da boca, é a chamada faringe. Da faringe o alimento desce para o esôfago. O esôfago é um tubo que vai ligar a boca ao estômago. Esse tubo é envolto por músculos lisos, portanto involuntários, né, que vão se contrair através de um movimento conhecido, que é o chamado movimento peristáltico, que aliás não é só no esôfago que nós temos o movimento peristáltico, né? O movimento peristáltico, ele acompanha toda a trajetória ao longo do tubo. O estômago sofre contrações peristálticas, o intestino sofre contrações peristálticas, mas, no caso, o nosso esôfago, que a gente pode acompanhar aqui na tela,
Ele vai, através dessas contrações rítmicas, empurrando o alimento, no caso, agora ele vai ser chamado de bolo alimentar, em direção ao estômago, onde a segunda etapa do processo digestório vai começar, que é a ação do suco gástrico. Vamos para o estômago agora, na tela. O estômago, é importante você observar que ele não é uma peça. O estômago, ele é uma dilatação do tubo digestório. Observe bem na figura. O esôfago, ele começa a se dilatar, dando origem ao estômago. O estômago é rico numa musculatura poderosa que vai se contrair, vai esmagar, pressionar o alimento e, ao mesmo tempo, as suas paredes vão secretar o segundo suco digestivo. O estômago vai secretar o suco gástrico. Vamos acompanhar aqui na tela a composição do suco gástrico. Vejam lá. O suco gástrico, produzido pelas paredes do estômago, é rico em ácido clorídrico e pepsina. Na próxima tela, a gente vê a pepsina, né, agindo em função do suco gástrico. Mas afinal, o que faz o suco gástrico? E em especial o ácido clorídrico. Qual é a participação do ácido clorídrico no processo estomacal e sua relação com o suco gástrico? Bom, primeiro, o ácido clorídrico ele tem uma ação bactericida, ou seja, muitas bactérias que estão presentes no alimento morrem por ação desse ácido. E o suco gástrico também, que é rico nesse ácido clorídrico, vai ter uma ação desmineralizadora. O que é isso? Ação desmineralizadora proporcionada pelo ácido clorídrico. Ora, o animal, né, o mamífero em geral, aí nós nos comparamos, nós humanos sendo mamíferos, nos comparamos à digestão de outros animais. Né? Veja uma onça, ela caça uma ave lá no Pantanal, ela engole bico, engole unha, engole ossos, escama, pena, ou seja, engole uma série de materiais duros, rígidos, que podem perfurar o estômago ou até mesmo o intestino. Mas isso não acontece por quê? Por causa da ação desmineralizadora que é garantida pelo ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico amolece os alimentos e, ao mesmo tempo, ele tem uma ação bactericida protegendo. Mas veja, não é só isso que tem no nosso suco gástrico, temos também a pepsina. Vejam na próxima tela. A pepsina é uma protease, é uma enzima que dá início à digestão proteica. A carne, por exemplo, é um alimento riquíssimo em proteína. A proteína da carne começa a ser atacada principalmente no estômago, por ação do suco gástrico e a nossa enzima que estamos discutindo, que é a pepsina, a protease do nosso suco gástrico. Bem, essa enzima, a pepsina, ela vai agir sobre as proteínas. Observe o esquema de uma proteína. As proteínas são macromoléculas formadas por moléculas menores que são os aminoácidos, e elas vão ser quebradas. Você lembra lá no início, o conceito de digestão é a transformação de macromoléculas em micromoléculas. Então as proteínas são moléculas gigantes formadas por moléculas menores que são os aminoácidos. Então a quebra dessas proteínas vai começar de um modo significativo no estômago, por ação da pepsina. A pepsina é uma protease que por hidrólise usa moléculas de água para quebrar, vai fragmentar as proteínas presentes no nosso alimento. Mas observe no nosso esquema, nós não temos ainda os aminoácidos, ou seja, a pepsina digere proteína? Não. A pepsina inicia a digestão das proteínas. A pepsina vai fragmentar as proteínas em frações menores, os peptídeos ou frações peptídicas. Lá no intestino, mais tarde nós vamos ver, existe uma enzima chamada peptidase. A peptidase vai agir sobre as frações peptídicas, formando finalmente os aminoácidos. Então, já podemos deduzir que as proteínas, elas terminam a sua digestão não no estômago, mas sim no intestino por ação das peptidases. Voltamos ao quadro aqui, ó. Observe, esses fragmentos
são bem menores, já está havendo uma redução, mas eles são formados por aminoácidos. Mais tarde no intestino, esses pedaços serão atacados e finalmente teremos os tais aminoácidos. No próximo quadro, nós vamos ver uma coisa curiosa, né? É a questão da chamada forma inativa da pepsina. Porque veja, a pepsina é uma enzima formada pela glândula da parede do estômago. Então imagine que esse espaço em que eu estou agora seja uma célula da parede do estômago. E eu sou uma pepsina formada por essa célula. Pepsina digere proteína. E a pergunta é, por que eu não começo a digerir a própria célula que me formou? Por que a pepsina não digere a própria glândula estomacal que a forma? Realmente a pergunta é boa. Mas o que está em jogo aqui é o seguinte: para evitar essa autólise, essa autodigestão, as glândulas estomacais produzem uma enzima que não funciona, uma enzima inativa, o que se chama na bioquímica de zimogênio. Então, o pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Então, a glândula que produz o suco gástrico produz uma pepsina que não funciona, o pepsinogênio. Mais tarde, esse pepsinogênio será secretado no estômago e lá dentro do estômago o pepsinogênio encontra um meio muito ácido. Como você pode ver, o pepsinogênio em solução ácida se converte em pepsina. Uma ligação interessante aqui seria, por exemplo, o hábito quase que mundial de tomar o cafezinho preto, né, depois das refeições, porque o café preto tem esse aspecto digestivo, né? A cafeína, ela estimula a produção de ácido clorídrico. Então imagine, o cara foi numa churrascaria, comeu lá uma porção generosa de churrasco, ele comeu muita proteína, ou seja, ele vai precisar de muita pepsina para digerir essa proteína. Então lá uns 3, 4 cafezinhos depois de um churrasco, vão ter um efeito seguinte: a cafeína, estimulando a produção de ácido clorídrico, torna o estômago mais ácido. Gente, na medida em que o estômago fica mais ácido, olha no teu esquema aí, mais pepsinogênio se converte em pepsina, o que acelera a digestão, né? Que nem aquela história, às vezes num rodízio, não passa um abacaxi assado também, o abacaxi é muito ácido, come o abacaxi, a acidez do estômago aumenta, mais pepsinogênio se converte em pepsina, o que também vai acelerar o processo digestivo. Agora vejam uma outra abordagem possível para essa questão aí que envolve o próprio estômago. Acompanhem na tela o gráfico. Aqui nós estamos vendo a ação de uma enzima. Observem que a máxima ação dessa enzima corresponde a um pH um pouco menor do que 2. pH um pouco menor que 2 é um ambiente muito ácido. E na sequência a eficiência dessa enzima vai caindo e tende a 0. Então, o que nós podemos observar num gráfico como esse? Bem, primeiro, o pH está influenciando demais a ação dessa enzima. O máximo dela é em pH ácido. Ora, o pH ácido é o pH típico do estômago. O intestino tem um pH básico, alcalino. Então, se o pH é ácido, eu já posso deduzir uma série de coisas. É estômago, é a pepsina, é uma protease e, portanto, o alimento atacado no ambiente destes só pode ser proteína. Bem, este é o suco gástrico, então nós temos a ação da pepsina e a ação do ácido clorídrico. As proteínas começaram a sua digestão, depois que o estômago agiu, ele vai se contrair, contrações peristálticas e vai empurrar agora o quimo, que é o nome que se dá ao alimento do estômago, para o intestino, onde o processo digestório vai se encerrar. Acompanhe aqui no esquema. Nós vemos o estômago e o intestino. Assim que termina o estômago, começa o intestino. Lembrando que o intestino se divide em duas partes, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, por sua vez, ele também vai se dividir em 3 partes, o duodeno, o jejuno e o íleo. Aí começa o intestino grosso, que vai ser formado basicamente pelas estruturas chamadas de cólons. Vejam aqui, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, a curva sigmoide,
o reto e finalmente o ânus. Aí a digestão, né, com a defecação, vai estar encerrada. Agora vamos pensar um pouquinho que o alimento sai do estômago e aí ele vai para o duodeno. O que vai acontecer lá no duodeno? Vamos ver então o duodeno. No duodeno, nós vamos ter a ação do suco pancreático e a ação de um líquido que vem lá do fígado, a bilis. A bilis produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e despejada no duodeno pelo canal colédoco. Vamos começar então pelo suco pancreático. Observem no nosso esquema. O pâncreas, ele vai secretar pelo seu canal o suco pancreático. E o que nós temos aí no suco pancreático? Veja a próxima tela. O suco pancreático ele vai ser rico em bicarbonato e uma série de enzimas digestivas. Bom, aqui vale a pena marcar um ponto. Veja, o estômago, o pH é ácido, o intestino, o pH é básico. Mas como que o intestino fica alcalino? É graças ao suco pancreático. Ele é rico em bicarbonato que vai neutralizar a acidez intestinal. Aí esse material no intestino alcalino passa a se chamar de quilo. Na boca, o bolo alimentar, no estômago, o quimo e no intestino alcalino, o quilo, né? Então, bolo alimentar, quimo, quilo. Bem, no duodeno, então, temos a ação do suco pancreático, que vai ser rico em bicarbonato e também numa série de enzimas digestivas que vão praticamente quase encerrar o processo digestivo. Então, várias enzimas lipases, DNases, proteases vão agir, encerrando praticamente a digestão. Ao longo do intestino delgado, a gente tem o último suco, que é o suco entérico, um suco fraco, que definitivamente encerra a digestão, aí a digestão foi completa. O amido virou glicose, a proteína virou aminoácido, as gorduras viraram ácidos graxos, glicerol, DNA e RNA viraram nucleotídeos, vitamina, água e sais minerais, por serem moléculas muito pequenas, não serão digeridas, são simplesmente absorvidas, né? E aí o intestino delgado faz a absorção de todo o material digerido. Do intestino delgado, o alimento segue para o intestino grosso, que absorve basicamente água, sais minerais e algumas poucas vitaminas, aí o material fica sólido, formação do bolo fecal e aí o processo digestório está concluído. Bom, resumindo agora o nosso resumo, a gente pode dizer então que a digestão é a transformação química que passa ao alimento, na qual grandes moléculas são transformadas em pequenas moléculas que são absorvidas pelo intestino delgado e grosso, vão para o sangue distribui essas moléculas pelas células e aí todo o processo celular pode acontecer. Então, nós tivemos aqui uma bela revisão sobre o aparelho digestório. Dê uma revisada, olhe de novo os esquemas, né? Mentalize direitinho as principais definições do processo e você, sem dúvida nenhuma, vai se dar muito bem. Beleza? Até a próxima, pessoal!